Muito bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que você está ouvindo esse podcast. Eu sou a Laura. Eu sou o Cauã. E eu sou a Isabelle. E você está ouvindo o Que Podcast? Eu só queria dar 2 avisos antes de começar o episódio. Primeiro que a gente gravou esse episódio faz muito tempo, fazem alguns meses já. Só que aí a vida aconteceu e aí acabou que a gente não conseguiu editar e publicar rápido. Só que nós 3 gostamos do episódio e a gente não queria descartar, a gente não queria regravar. Então tá aqui. Mesmo com alguns meses de atraso. E o segundo é que o aplicativo, o programa que a gente usou para gravar, deu um problema na hora e aí as vozes ficaram uma em cima da outra, ficou um pouco esquisito. Na maior parte do episódio você não vai conseguir perceber isso, só que ainda assim, no geral, dá pra perceber. Desculpa. E é isso, aproveitem, espero que vocês gostem desse episódio. Eu acho que é bom a gente começar esse episódio se apresentando, né? Cal, fala um pouco sobre você. Então, eu me chamo Cauã, tenho 27 anos. Eu sou baiano, mas atualmente eu moro em Porto Alegre, porque eu curso doutorado aqui, né? Faço doutorado na área de educação, mais especificamente assim, na área da filosofia da diferença em educação. Atualmente eu pesquiso sobre poéticas negras na educação. Eu acho que é isso, assim, por enquanto. Isa? Meu nome é Isabelle, mas vocês podem me chamar de Isa ou de Belle, para os mais íntimos. E eu tenho 24 anos, eu sou professora de língua portuguesa e literatura, né? Sou formada em letras. Eu sou de Juazeiro do Norte, no interior do Ceará, na região do Cariri, né? Melhor lugar do mundo, é encostado ao Crato, ou seja, Juazeiro. Beijo, Juazeiro! E é isso. Eu sou a Laura, eu tenho 20 anos, sou de São Paulo. Eu curso Ciências Sociais na Universidade de São Paulo. Trabalho com comunicação, design mais especificamente. E eu acho que é isso. Eu escrevo, eu tenho me aventurado pelas artes visuais ultimamente. E é isso. E aí, só para dar uma contextualizada rapidinho... Eu acho que a gente pode falar mais sobre em outros episódios, mas assim, nós somos amigos desde 2013. O pessoal tinha um grupo de poesia no Facebook, que depois foi pro WhatsApp. Uma galera saiu, uma galera chegou. E aí, a questão é que esse podcast é meio que uma extensão do nosso grupo. É um espaço pra gente manter contato, se divertir, conversar e manter uma leveza na rotina nesses últimos tempos, porque tem sido necessário. Isso. E não tá todo mundo no grupo aqui, né? Foi só quem se propôs a construir o podcast. E não significa que mais pra frente eles não possam participar, né? É uma galera muito massa, é uma galera de toda a região do Brasil. E a gente não conversa apenas de poesia lá, a gente conversa sobre tudo. É um grupo de formação também, né? E nós formamos nossos afetos, nós formamos nossas leituras, nossos processos subjetivos, né? Porque a subjetividade acaba sendo atravessada pelo outro, por mais que esse outro, nesse caso específico, ainda não tenha se conhecido pessoalmente, né, gente? O episódio de hoje está sendo gravado no começo de junho de 2020. E a gente fala de várias partes do país, né? Mas todo mundo tem uma coisa em comum, que é a quarentena. E aí, como a gente já comentou sobre como a literatura é muito forte entre a gente, eu queria perguntar como tem sido a relação entre quarentena e leitura para vocês. O que vocês têm lido, se têm lido, o que vocês têm pensado sobre... Então, por ser professora de literatura, eu tenho que estar constantemente me atualizando sobre o que a galera tá lendo e sobre o que eu vou dar aula, né? Recentemente, eu tenho lido muita literatura de ficção científica, porque é um assunto que eu tô ensinando para o 9º ano, né? No Fundamental 2. E eu tô lendo especificamente uma autora chamada Octavia Butler, né? Ela é dos Estados Unidos. Ela é conhecida como a grande dama da ficção científica. E ela mescla elementos da ficção científica com questões sociais e questões raciais. O livro que eu tô lendo dela é o mais conhecido, talvez. O nome é Kindred, Laços de Sangue.
É basicamente a história de uma mulher que mora no ano 1976 e acaba retornando ao século XIX, né, no sul dos Estados Unidos, período de escravização, né? Depois ela percebe que ela sempre volta para o século XIX para salvar um menino específico, né? Um menino branco, porque ela descobre que tem uma ligação ancestral com esse menino. Ele, na verdade, é o seu tataravô. Desculpa pelo spoiler, galera! Mas vale a pena a leitura. É um livro extremamente intenso, a linguagem é direta, é um livro com muitos diálogos. O narrador é a Dana, é a personagem principal, né? É a mulher negra que está sempre voltando do século XX para o século XIX para viver perseguições, né? Ela é muito perseguida pelos capatazes, que são personalidades históricas que acabaram evoluindo, né? Depende aí do que você concorda com a palavra evolução, eles evoluem para a Ku Klux Klan. E aí ela é perseguida, né, por quase todas as pessoas brancas que aparecem no livro, perseguem a Dana e perseguem outros homens e mulheres negras escravizadas naquele tempo. Quem gosta da temática, com certeza vai se encantar. O livro tem mais de 400 páginas, mas eu juro que a leitura é muito fluida, você lê 100 páginas num dia e você quer devorar o restante, você quer acabar o livro logo. Inclusive, minha amiga Laura disse que lê o livro em 24 horas, né? E é isso, gente. Eu tô lendo a Octavia no momento e eu mesclo com leituras teóricas sobre teoria da literatura. Eu tinha notado que no decorrer da universidade, né, graduação, mestrado e agora no doutorado, as referências elas vão de alguma forma, querendo ou não, se embranquecendo, sabe? Então, desde da metade do mestrado, eu tenho pensado em outras formas de academia, outras formas de escrita acadêmica possível. Mas não só, né? Eu acho que enquanto poeta, a gente também busca novas formas literárias. E o que eu tenho tentado reunir é um pensamento em uma biblioteca negra, entende? Entendendo a importância que tem da gente acessar essa literatura para também conhecer outras epistemologias e outras formas de conhecer o mundo. Porque, querendo ou não, se todo mundo relaciona a leitura com a viagem, né? Uma viagem solitária, uma viagem imóvel, assim, é interessante que a gente tente viajar por outras ferramentas, sabe? Tenta acessar. E daí ultimamente, eu leio bastante poetas, né, negros e negras. Eu terminei de ler o Pesado Demais para a Ventania, que é do Ricardo Aleixo, que é um poeta sensacional, mineiro, que eu admiro muito. E depois eu parti para o romance Torturado, que é do Itamar Vieira. Voltei a Olhos d'Água, da Conceição, porque é um livro que me marca muito, por narrar essas vivências, esse cotidiano. E agora, recentemente, eu consegui encontrar, por um acaso, numa livraria daqui de Porto Alegre, o Poesia Completa, da Maya Angelou. Enfim, no momento o que tem me detido é essa leitura da obra poética dela, né? E entender quais as intensidades que atravessam esse caminho a ponto de performatizar uma escrita, entende? Então, isso é um mergulho tanto pela luta pelos direitos civis estadunidenses, né, da década de 60, 70, quanto também por uma subjetividade fragmentada. E daí que isso conseguiu, tá me despertando, mas não somente isso, tá me despertando para acessar um caminho em que eu consiga delinear uma poética negra e pensar essa poética negra na educação, né? Eu acho que é importante frisar, assim, por que, né, tá delimitando enquanto uma poética negra e não somente enquanto uma poética. Por mim, eu delimitaria enquanto uma poética, mas eu acredito que os lugares de acesso, eles ainda são tão marcados racialmente que é interessante constituir um pensamento negro sobre a literatura, entende? E compartilha com a gente, amigo. Eu sempre gosto de ver o que tu tá lendo, de acompanhar o que vocês estão lendo, na verdade, porque isso acaba me inspirando e eu gosto de trazer para a sala de aula, né? Eu acho que é interessante, talvez uma ideia que surge, né, seja a gente compartilhar
na biografia, né, que fica o Instagram, porque é o lugar onde eu basicamente coloco tudo que eu tenho lido, né? O Instagram ultimamente tem sido a minha ferramenta de comunicação, assim. Sim, eu também gostaria de compartilhar, porque eu tô tentando desenvolver um projeto de fazer review de livros, né, até para incentivar mais a leitura, e meus alunos e alunas me seguem no Instagram. E eu acho uma boa ferramenta de veiculação, de sabedoria, né? Sim. Eu acho que desde que eu entrei assim na faculdade, fazem 4 anos já, eu tenho a leitura como meio que um indicador assim de como eu tô mentalmente. No primeiro ano de faculdade, eu comecei a ter problemas com ansiedade, e aí hoje eu já passei por terapia e tal, e eu lido com a TAG, né, que é transtorno de ansiedade generalizada. E acabou que a leitura é bem isso, assim, ela se tornou um desses meios que eu uso para me perceber. Então, existem momentos que eu acho que eu tô bem, conscientemente, mas existem alguns hábitos, alguns pontos que eu consigo observar, são mais inconscientes, se eu realmente tô bem, se eu tô me cuidando e etc. E a leitura, eu acho que é um ponto principal, assim. Quando, nos períodos que eu tava pior, foram os períodos que eu parei de ler, parei de escrever, parei de me conectar com arte. E eu acho que, como literatura para mim provavelmente o pilar principal, assim, né, é um indicador muito importante. Então, na quarentena, eu percebo que eu tô lendo, o que é uma coisa muito boa, só que ainda tem um certo caos, assim, tem um certo... Eu tô tendo muita dificuldade pra lidar com as leituras. Então, eu comecei muitos livros, só que é muito, sei lá, espontâneo, talvez. Eu começo a ler um livro, eu posso passar o dia lendo ele, só que no dia seguinte eu não quero mais ler, eu não consigo ler, então eu passo para outro. E é isso, assim, eu tô com vários livros inacabados, só que eu acho que o que eu mais tô conseguindo manter uma rotina de leitura é o Memórias da Plantação, da Grada Quilomba. Porque, não sei, eu acho que ele é tanto um livro que eu gosto de ler, mas também eu acho que ele liga... ele tem uma certa ligação com a faculdade. E é uma ligação que eu gosto. É justamente a parte que eu mais gosto de estudar. Então, ao mesmo tempo, eu sinto que, tipo, eu tô fazendo alguma coisa, entre aspas, sabe? Eu não sinto que eu abandonei completamente a faculdade. Então, eu acho que, sei lá, essa sensação de estar fazendo algo que eu gosto e ser algo útil pra minha formação, enfim, tem me ajudado a me acalmar. Eu acho que dá pra gente perceber como a literatura consegue tocar a nossa vida de forma muito concreta, né? E que a gente acabou e tem esse projeto como ser humano mesmo de descolonizar as coisas que a gente lê. E coincidentemente ou não, nós três estamos lendo autoras e autores negros, né? E eu acho que isso é muito importante porque mostra como a literatura pode ser usada para silenciar todas essas histórias, todas essas narrativas, mas ela também facilmente descortina, né? A linguagem tem esse poder de descortinar coisas que a gente deixa no oculto, né? Seja isso um processo de colonização, de epistemologias, de conhecimentos, de discursos, ou qualquer outra coisa que a gente continua deixando no oculto e que seja pessoal demais, que seja humano demais. Pensando pensamento. E eu acho que o podcast ter começado com esse debate sobre como a gente tá se mantendo num período muito difícil, né? Numa conjuntura que é difícil para a saúde pública, que é difícil para questões sociais, que é difícil para questões raciais, que é difícil para as questões políticas, né? Do governo que a gente enfrenta aqui no Brasil. Eu acho que quando a gente se apoia na literatura, que muito pouco diverge da realidade, né?
Porque eu acho literatura e realidade são melhores amigas, né? Elas andam de mãos dadas. Pouca coisa se diverge, há pouca discrepância nisso, né? E eu acho que a gente se propor a conversar sobre coisas do nosso dia a dia, coisas que podem ajudar outras pessoas, leituras, indicações, conversas mais leves, né? Eu acho que isso é muito importante, principalmente nesses tempos atuais. O que eu queria dizer, assim, na real, é que quando a gente pensa sobre a literatura, a poesia, enfim, a arte, né? Isso que nos toca, a gente tem diversos modos de aprender isso. Um deles, eu acho que é o modo ocidental, em que a gente está mais habituado, é entender enquanto contemplação, sabe? Não aquela contemplação de que a gente fica parado diante de um quadro, com a mão no queixo, analisando tudo isso. Mas a contemplação do tipo de olhar para uma obra e tentar o esquecimento de si. Entende? Eu acho que isso é o que a gente geralmente faz, mesmo nas coisas mais banais. Por exemplo, quando a gente opta por assistir um reality show porque a situação do país está caótica, né? E aí a gente acaba enxergando aquilo como um gesto de cuidado. Mas o que eu penso também é que essa contemplação excessiva, ela geralmente ela significa o medo do contato com a realidade, né? E esse medo do contato com a realidade que a gente tem nos leva, inclusive, a divinizar essa própria realidade a partir dessa ficção proporcionada pela arte. Então, não existe esse critério de separabilidade entre o que é arte e o que é realidade, né? Mas a gente constantemente, pela visão moderna, ocidental, a gente está cavando esse buraco, né? Nessa tentativa, vamos dizer, tola de alienação, entende? Como se alienar fosse possível no contexto em que a gente vive. Então, eu acho que essa literatura também que a gente está tendo acesso, a Isa, por exemplo, com a Octavia Butler, a Laura com a Grada Quilomba, a que eu disse, né, com a Maya Angelou, ela é inclusive uma efervescência de um certo desejo, e todo desejo, nesse sentido, ele é revolucionário. Entende o que eu quero dizer? Revolucionário no sentido de é um momento em que, como leitor, a gente se torna passível desse objeto de leitura, mas não passível no sentido da passividade, de somente ser um receptáculo daquilo que a gente está lendo, porque a leitura, ela cria essa potência de realidade, essa potência de transformação. Então a gente se torna passível no sentido de paixão. Por isso que talvez a poesia me doa tanto no cotidiano, entende? Porque ela é justamente minha paixão. Paixão como patos, como dor, entende? Mas essa dor, ela é o ponto de mergulho. Então, para eu mergulhar nisso que eu tô lendo e sentindo o meu corpo, né? E sentir o meu corpo somatizando tudo, é porque de alguma forma ela me leva ao ar. Ela me leva ao ar, mas me faz mergulhar na própria correnteza que é. Então, essas leituras de intelectuais, poetas, negros e negras, ela tem um ponto não privilegiado, mas ela tem um ponto nevrálgico, assim, que é esse direito de se expressar a partir da periferia do mundo em que a gente é posto, sabe? A partir dessa identificação do Cariri como uma zona artística, mas uma zona em que também a autorização da violência do Estado, ela é constante, entende? Assim como, sei lá, para quem nasce com a sua pele escura, para quem se identifica enquanto preto, para quem se identifica enquanto mulher, para quem se identifica enquanto LGBT na vida. Então a gente tem uma condição de olhar para o objeto. E essa condição de olhar é a nossa condição de reinscrever aquilo que já foi escrito. Então, quando eu estou lendo a Maya Angelou, embora os poemas dela me coloquem em um ponto passível, mas é justamente essa dor que faz com que eu reescreva o que ela disse no presente, entende? Então, eu acho que, no fundo, todo poema ele é uma convocação à luta. Era isso, gente. Eu chorei, gente. Socorro, velho. Eu tô tipo, caralho. Não, eu vou comprar aquela figurinha do o livro pinguim da Maya hoje mesmo.
Então, acho que por hoje é isso. Um episódio rápido aqui pra ser o pontapé inicial. E aí, pra fechar, eu queria pedir pra vocês, sei lá, uma indicação pra quem tá ouvindo. Pode ser um autor, um livro, um conto, poesia, música, filme, sei lá. Algo que tem ressoado, que vocês acham que deveria ser compartilhado. Eu vou indicar o livro que eu falei, o podcast inteiro, que é o Poesia Completa, da Maya Angelou. Mas, enfim, é um livro grande, relativamente grande, porque contém toda a obra, mas eu acho que também, como todo livro que contém toda a obra, você não precisa necessariamente ler ele sequencialmente, sabe? Uhum. Principalmente por se tratar de uma obra de poesia, a não ser que você deseje isso, a não ser que você esteja traçando um estudo sobre um determinado livro. Uhum. E eu separei um poema que se chama Desprendidos. Aí eu vou recitá-lo. É o seguinte: nós morremos, dando ao Barba Azul as boas-vindas para os nossos armários escuros, para os estranguladores, os nossos pescoços, estranguladores que não se importam e não querem saber que a morte é interna. Nós rezamos, saboreando cada mordida doce na mentira, nos arrastando diante de deuses alienígenas, deuses que não sabem e não querem saber que o inferno é interno. Nós amamos, esfregando nossa nudez com mãos enluvadas, invertendo nossas bocas em beijos de língua, beijos que não tocam e não se importam em tocar se o amor é interno. É isso, gente. Eita, caceta. Gente, assim como o Cauã, eu vou indicar a autora que eu falei durante o podcast, né, que é a Octavia Butler. Qualquer livro que essa mulher fizer, eu acho que você tem a obrigação... Brincadeira, gente. Mas eu acho que nós temos um papel fundamental de circular, de descortinar o discurso dessa mulher e veicular nas nossas escolas, nas nossas rodas de amigo, na nossa família, enfim, qualquer célula de afeto que a gente possa compor, né? Octavia Butler, eu indico Kindred, Laços de Sangue, porque, como ela diz, né, no início, comecei a escrever sobre poder porque era algo que eu tinha muito pouco. Então, é sobre isso. Eu amo a Octavia Butler. Inclusive, eu vou roubar. Dane-se. Eu vou indicar duas coisas. O Parábola do Semeador, da Octavia Butler, também é muito bom. E é uma distopia. É uma distopia que tem crise política e ambiental. É incrível e, infelizmente, muito atual. Nesse episódio, eu queria indicar uma autora, que é Audre Lorde, porque eu tava pensando, né, coisas que têm me ajudado, assim, durante esse período, e eu acho que, sei lá, os textos dela têm me acompanhado. Então eu tenho falado, eu falei, né, sobre como livros eu começo, paro. Os textos da Audre Lorde, eu tenho relido de novo, e de novo, e de novo. E eu acho que eles têm sempre eles sempre batem, sabe? Eles sempre me atravessam e eu fico olhando pro teto, que nem a figurinha do pinguim, pensando no pensamento. Eu vou recitar uma poesia que chama Uma Litania para a Sobrevivência, que eu já recitei pra vocês, inclusive. Para aqueles entre nós que vivem no litoral, em pé, frente às arestas constantes da decisão, cruciais e sós. Para aqueles entre nós que não podem dar-se ao luxo dos sonhos passageiros da decisão, que amam de passagem por soleiras, nas horas entre as auroras, olhando para dentro e para fora, no instante antes e depois, buscando um agora que possa gerar futuros como pão na boca de nossos filhos, para que seus sonhos não reflitam a nossa morte. Para aqueles entre nós que foram impressos com o medo, como uma linha tênue no centro de nossas testas, aprendendo a temer como o leite de nossas mães, porque por essa arma, essa ilusão de alguma segurança ser achada, os de passos pesados esperavam silenciar-nos. Para todos nós, esse instante e esse triunfo, nunca fomos destinados a sobreviver. E quando o sol se ergue, temos medo que talvez não permaneça. Quando o sol se põe, temos medo que talvez não se erga de manhã. Quando nossos estômagos estão cheios, temos medo da indigestão. Quando nossos estômagos estão vazios, temos medo que talvez nunca mais comamos. Quando nós amamos, temos medo que o amor desaparecerá. Quando nós estamos sós, temos medo que o amor jamais voltará. E quando falamos, temos medo que nossas palavras não sejam ouvidas e nem bem-vindas. Mas quando estamos em silêncio, ainda assim temos medo. Então é melhor falar,
lembrando-nos de que nunca fomos destinados a sobreviver. Leiam Audre Lorde. É isso. Leiam Maya Angelou. Excelente. Leiam Grada. Leiam Octavia Butler. Só vai, a lista é grande. Leiam Mulheres Pretas. E indígenas. Leiam Mulheres Pretas. E quilombolas. E latino-americanas. Lésbicas. LGBTs. Vai. E nós vamos ficando por aqui, né? Esse foi o nosso O Que Podcast. Na verdade, foi o nosso primeiro episódio do O Que Podcast. E eu espero que vocês acompanhem o resto dos episódios do nosso O Que Podcast. Voltem sempre. E eu espero que vocês possam retornar às nossas casas. Claro, eu na minha, você na sua. E assim segue a humanidade. Sejam bem viados. É sobre isso. Eu vou deixar todas as indicações e nossas redes sociais e tudo na descrição do podcast. Então, independente de onde você estiver ouvindo, dá uma olhada lá depois. É isso. Eu passo álcool em gel na mão, usa máscara e protege o SUS e a educação. Beijo. Vou assistir RuPaul agora. Que coisa maluca, meu pai. Só vocês mesmo, viu? Porque eu tinha recusado todos os convites, né, até agora. Ai, vamos fazer uma live, vamos fazer tal coisa, vamos fazer tal coisa. E aí eu enxergo nisso, é porque eu sou muito pessimista, né? E aí eu enxergo nisso, sei lá, uma nova forma de capitalizar sobre uma coisa, mas enfim, com vocês eu adorei fazer. E a gente vai repetir. É porque é uma conversa. É sempre uma conversa boa. É uma lindeza. Sim. Eu tô me sentindo muito especial. Ai, gente. Eu recebi 140 convites, mas eu resolvi aceitar não só foram 140, esse. foi uns 10. Mulher, ninguém nunca me convidou pra nada. Até pros aniversários eu tinha que ir de penetra. Bom, quem perde é eles, né, amor?